Eu tenho focado o meu trabalho cada vez mais no autoconhecimento, a partir de um entendimento que vai se aprofundando nessa direção, a partir de vários insights, intuições, percepções que vão se alargando e trazendo visões mais claras de quem nós somos e qual é o caminho que pode nos conduzir de maneira mais produtiva, digamos assim, com menos sofrimento, menos tropeços, menos erros, a um processo de autorrealização, de autoconsciência, de autodesenvolvimento bastante completo, que é a nossa evolução espiritual, né? Quando se fala em evolução espiritual, nós temos que entender que é puro autoconhecimento. Agora, quando chega no reino humano, a nossa evolução ela entra num processo em que não é mais somente natural. Tá? Se nós formos depender somente dos impulsos da nossa natureza espiritual, vai ser muito lento, vai ser muito demorado. Então, já exige vontade, esforço, disciplina, estudo, autoestudo, desenvolvimento de valores, virtudes, ética e assim por diante. Então, eu tenho focado o meu trabalho muito nessa linha, cada vez mais, dentro da numerologia cabalística e também lá na jornada pelos caminhos do tarô. Nós ainda temos uma certa descrença nos números como os elementos fundamentais da criação, da manifestação da natureza em todas as suas formas, do roteiro da nossa evolução humana e espiritual, e por consequência de todas as demais formas de manifestação da natureza, tudo está traçado em números. Veja bem, quando você olha para a forma escrita dos números atualmente, você está olhando para o patamar em que nós nos encontramos na nossa evolução. Nós, civilização atual. Porque a forma escrita dos números, ela veio evoluindo e se aperfeiçoando, talvez inconscientemente, as pessoas que foram aperfeiçoando isso, representando com fidelidade absoluta a ideia do número. Ou seja, a ideia é pré-existente à escrita do número. Nós aprendemos a escrever os números sem ter noção da ideia pré-existente. E, naturalmente, isso foi acontecendo de um modo, não entendo como, não entendo bem, que nós chegamos a essa forma escrita de hoje. O próprio número 1, né? Ele representa a unidade. Como é que se escreve ele? Quando você olha para ele, você tem a ideia da unidade. O número 2, quando você escreve ele, você tem a ideia de dualidade, colaboração, compartilhamento. O número 3, quando você escreve ele, você tem a ideia de neutralidade do terceiro elemento gerado a partir do elemento ativo, 1, do elemento passivo, 2, que gera o elemento neutro, 3. Neutro não em relação à polaridade, neutro em relação ao 1 e o 2. A forma escrita do número 3 é bem evidente. A forma escrita do número 4 mostra claramente a ideia do número 4. Traz a percepção de um quadrado estrutural. A ideia, a escrita do número 5, a forma da escrita do número 5, traz muito bem a ideia de movimento. O número 5 é o número da vida, do movimento, da alma, daquilo que anima. O número 6, como é que nós escrevemos ele? Tem um traço que vem de cima e fecha um círculo abaixo.
Ou seja, aquilo que veio de cima evolui aqui embaixo, depois olha para cima, o número 7. O número 7 nos remete a olhar para cima. Olha a forma escrita do número 7. Olhe para cima, eleve a consciência, para depois vocês equilibrar-se e harmonizar-se na justiça e na ética com o seu poder espiritual no número 8, que representa exatamente o equilíbrio entre o que está em cima e o que está abaixo. E aí, a conclusão vem no número 9, que, ao contrário do número 6, o traço parte de baixo e fecha-se no círculo acima. É o retorno. É uma maravilha ou não? Nós podemos fazer uma leitura do que nós quisermos através dos números. O 7 é aquele número que mostra, ó, agora você vai aprender sobre consciência, agora você vai olhar para dentro de você, agora você vai se preparar para depois percorrer o caminho 8 e 9. Então, o número 7 ele já começa a fazer essa cobrança da vida interior. Do número 6 e anterior, do número 1 ao 6, as responsabilidades são mais a nível mundano, mais a nível horizontal, da vida no mundo. Do 7 em diante, já começa a demanda já começa a se verticalizar, no sentido de elevar a consciência. O número 8 é muito mal compreendido ainda e muito mal usado para ações exatamente contrárias àquilo que ele demanda. Ou seja, para o egocentrismo, como amuleto para ganhar dinheiro. E isso leva a uma distorção gravíssima, com consequências muito sérias, as pessoas não se dão conta disso. Quando a demanda do número 8 é justiça, ética, no exercício do poder, porque ele é o número do poder, sem dúvida nenhuma, mas não do poder centrado no ego. Então é um número de uma complexidade bastante grande. E quem tem destino 8 tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido. E o 9 é também muito mal compreendido, porque ele é simploriamente classificado como um número de finalizações, um número ruim de perdas e financeiras e não sei mais o que, um monte de bobajadas. Quando, na verdade, ele é o ápice de todo o nosso roteiro evolutivo. Ele é o retorno à origem. Porque depois dele vem o 10, que é 1 e 0, é a união do abismo, 0, das potencialidades não manifestadas, com a primeira manifestação da unidade. Por isso é muito difícil lidar com o número 9. Quem tem destino 9 sabe o peso dele, o chamamento dele e as angústias que ele provoca no coração quando esse chamamento não é atendido. A tolerância vai até uma certa idade. 35, 42, eventualmente 49 anos. A partir daí, começa a doer. Começa a doer. Ou é depressão, ou doenças, ou perdas, fracassos, acidentes. Porque o chamamento do número 9 é muito forte, especialmente no número de destino. O grande problema do ser humano, e eu vou dizer o grande problema porque este é realmente o grande problema, embora existam muitos outros, é não se aceitar como é e querer ser como os outros são. Querer ser aquilo que a sociedade quer que ele seja. Esse é o grande problema do ser humano. É isso que está levando tantas pessoas à depressão, ao desespero e até ao suicídio. Porque você se perde quando você sai do seu roteiro. E quando você se perde, em algum momento vai bater o desespero.
você perde o caminho de volta. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que nós somos unidades de um grande organismo cósmico, ou seja, células de um grande organismo cósmico. E cada uma dessas células se agrupa em órgãos, que seriam os grupos sociais, seriam as famílias, seriam as sociedades, sei lá eu, as cidades, os estados, países, com finalidades específicas de cada célula e de cada grupo desses, a serviço da evolução de toda a humanidade. Então, cada um de nós tem um roteiro próprio, único, individual, mas que esse roteiro está associado ao roteiro de um grupo, de uma nação e de todo o planeta. Quando você deixa de ser você para ser os outros, ou, como dizia o Gasparetto, os outros, você está desarmonizando a saúde de todo o corpo cósmico. Está desarmonizando a saúde de toda a sociedade. E a humanidade está doente, gravemente doente. Observem os absurdos que estão acontecendo em termos de violência, assassinatos, atentados, suicídios, depressão, doenças, com uma medicina supostamente tão avançada, o ser humano ficando cada vez mais doente. Por quê? Por quê? Quando ele deveria ser muito mais saudável. Porque ele está fora do eixo, está fora do seu projeto, está fora do seu roteiro, está perdido. Então, e principalmente quem tem, por exemplo, como você que tem destino 9, como a Cris tem destino 9, que é o meu caso também, e no teu caso tem a expressão 9 ainda, não tem jeito, por mais que nós queiramos nos encaixar naquilo que os outros esperam de nós, vai doer e vai doer muito. E a vida vai tolerar até uma certa idade, depois não tem jeito. Os números inferiores têm uma margem de tolerância um pouco maior, permite uma... porque os aprendizados são mais no nível horizontal. Até o número 6, os aprendizados são mais no nível horizontal. Do número 7, verticaliza-se. Do número 7 em diante, se verticaliza-se. E aí não tem jeito, aí te puxa para cima. Então, gente, vamos procurar o nosso buraquinho e nos encaixar dentro dele, porque ele é único. Vocês conhecem aquele brinquedo de criança de encaixar as figuras, os objetos dentro do buraquinho? Se não for do seu buraco, não encaixa. Se não for no seu buraco, você não se encaixa, não adianta. Aí você vai tentar se arredondar, você é quadrado, vai tentar se arredondar para encaixar num buraco redondo, vai se machucar. Vai doer. Gente, autoconhecimento deve ser a nossa meta principal. Busca o reino e tudo o resto te é dado por acréscimo. Tem expressão mais clara de autoconhecimento do que essa? E a humanidade terá que se adaptar a elas a qualquer custo, mesmo que ao custo de 3 ou 4 gerações perdidas, que é o que está acontecendo e vai acontecer, vai estar se consolidando. Não tem jeito. O nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do nosso sistema nervoso, que é o processador da nossa consciência, da nossa inteligência, ele precisa se adaptar a essa nova realidade de alta tecnologia. Então, as gerações que estão nascendo agora, as crianças que estão nascendo agora, elas já vêm com esse processador nervoso, esse sistema nervoso, esse cérebro, já compatível com o uso dessas tecnologias avançadas. Nós, que somos modelo antigo,
já temos ferrugem na lataria, temos que fazer um esforço um pouquinho maior para nos adaptar a isso. Eu não vejo como isso possa nos prejudicar. Eu não vejo dessa maneira. Porque senão não seria permitido. Agora, o problema é que isso vai impactar numas 2, 3, 4 gerações perdidas. Que é aquilo que você está vendo, pessoas se tornando literalmente zumbis. Pessoas tropeçando na calçada, caminhando, olhando para o celular. Né? Mas o que é? Vovó dizia assim, ó, a criança que ainda não aprendeu a comer melado se lambuza. É o que está acontecendo. Mas aquelas pessoas que estão entendendo a coisa, estão se adaptando, se atualizando, já entraram nesse novo processo da sua própria evolução. Porque essas tecnologias vão dar um empurrão na nossa evolução espiritual que vocês não têm noção. Porque elas vêm de lá, elas vêm de mundos mais avançados. Elas não são inventadas aqui, não são tiradas da Terra. A ciência avança por experimentação. Ela tem um norte teórico, ela tem um norte intuitivo, mas ela só avança a partir da experimentação. E muitos dos experimentos dão errado. 90% dos experimentos dão errado antes de se acertar. Então, muitos erros vão ser cometidos ainda na aplicação dessas tecnologias. Aquilo que estão chamando de inteligência artificial vai nos levar ainda a cometer muitos erros até que nós possamos compreender que ela precisa ser associada com a ética. Isso é natural. Agora, veja bem, nós não estamos aqui nesse planeta por acaso, como dizem os cientistas materialistas ainda, e que a consciência é produto das sinapses neuronais, é um subproduto da matéria. Isso é um absurdo. Nós fomos colocados aqui nesse planeta por seres muitíssimos mais inteligentes que nós, muitíssimo mais avançados que nós, em todos os sentidos, ético, tecnológico, de inteligência e tudo, e eles estão nos observando e nos acompanhando. Tudo isso é permitido com a finalidade de nos ajudar na nossa evolução. Nós temos uma dificuldade enorme de olhar para dentro de nós. Se nós tivéssemos já olhado para dentro de nós, nós teríamos muito mais facilidade de entender e economizaríamos bilhões de dólares, talvez trilhões de dólares com essas pesquisas fora do sistema solar. Porque faríamos a coisa certa. Já bem mais certa do que estamos fazendo. Então, ok, vamos explorar lá fora. Aí eles deixam, eles vão permitindo. Mas eles estão dando sinais, eles estão se mostrando, estão dizendo, nós estamos aqui. Agora, olhem lá fora, e aquela maravilha lá fora vai levar vocês a olharem para dentro. Então, daqui a algumas décadas, eu não sei quantas, mas eu acredito que no decorrer desse milênio, o ser humano deste planeta vai começar a olhar para dentro de si. Vai começar a se autorresgatar. E veja bem, é uma coisa muito interessante, né, que pouca gente dá importância. Civilização do Antigo Egito. Descartem tudo que vocês veem em documentários e em livros. Que 90% está errado. É uma civilização de altíssimo desenvolvimento de inteligência e tecnologia. Vamos aos símbolos. As pirâmides. Foram construídas por Kelps, Miqueri, não sei o que, para tumba. Gente, isso aí nem as vacas lá no campo acreditam mais. Isso é uma grande bobagem. A esfinge. Uma esfinge formada com um corpo de leão com um rosto humano. Certo? Ok, mas vocês estão olhando só para aquela grande esfinge que está lá junto das pirâmides. E as esfinges de carneiro que estão nos templos de Karnak e de Luxor,
Qual é o simbolismo? A civilização egípcia, segundo os estudos, terminou por volta do ano 130 a.C. Findou o ciclo. Era de Carneiro, Áries, Carneiro. Ela se iniciou no pós-dilúvio, era de Leão. Leão. Eles anunciaram o fim da civilização. Daí começa a era de Peixes. E aí vem Jesus. E Jesus falou de peixes, né? Engraçado. E as pessoas continuam acreditando que ele está falando de peixe pescado lá no rio, no lago. Isso é a linguagem exotérica. Mas na linguagem esotérica, Jesus estava falando da era de peixes. Eu vim dar seguimento à lei. A lei é a moral, o seguimento é a ética, é o amor. Ama o teu próximo como ele é tu mesmo. Aí os padres mudaram para ama o teu próximo como a ti mesmo. Ah, muito bem, né? Legal. Como é que é o amor que você tem por ti mesmo? É um amor egocêntrico? Então é com esse amor que você amar o teu próximo? Duvido que Jesus tenha falado isso. Mas eu duvido. É muito mais provável que ele tenha dito: ama o teu próximo como ele é tu mesmo. Somos todos um? Todo mundo gosta de dizer, ninguém entendeu nada. Tá bom. Era de peixes. Foi a era para nós aprendermos a desenvolver sentimento, consciência humana, amor. Agora nós estamos entrando na era de Aquários, é a era da revelação. Por isso que está toda essa perturbação, nesse período de transição agora, né? Toda essa perturbação, todo esse caos, porque ou você atende o chamamento, ou você vai lá para Quiron ensinar a roda, a caça, a agricultura, salgar carne, fazer fogo. Então veja como é importante o autoconhecimento nesse momento. O chamamento está sendo muito forte. A coisa está pegando. E nós aqui, voltando para o contexto da nossa aula, nós temos um estudo que nós fazemos da numerologia que é fenomenal, que nós ainda talvez não tenhamos entendido a importância dele para o nosso autoconhecimento e para ajudar as pessoas a se conhecer. Talvez a importância disso aqui seja muito maior do que nós estejamos conseguindo entender.